Diretamente de Israel. Tem vinheta? Temos. Vai lá. Programa de hoje, a gaúcha que manja tudo sobre Israel. E por isso nós viemos aqui para mostrar para vocês como esse local se parecia. Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. A guia turística com mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. E por isso, quando a gente lê as profecias de Zacarias que falam que essa região vai voltar, a maior parte das pessoas duvidavam. A mulher que entende tudo da Terra Santa, a Aline Shefkes, do canal Israel com Aline. Ó, Aline. Que beleza. A Aline é essa gaúcha linda que mora em Israel. Ela tem lá, ela trabalha com turismo, faz um trabalho muito bacana em Israel lá. Tem um canal muito bom, que é o Israel com a Aline, que você pode acompanhar. Já é nossa participante aqui do Pânico, e ela tá lá de perto, e a gente ontem viu, né, com muita alegria, que resgataram mais um sequestrado pelo Hamas. Boa. Não é? Teve mais um refém, né? Mais um refém, né, que tava lá. Já estamos, parece que são 106, né, que ainda estão desaparecidos, ou que ainda não se tem informação de 106. É isso? Esse número tá certo? 106? Então, infelizmente, o número são 106 adultos e 2 crianças ainda estão em cativeiro no Hamas. Quer dizer, ontem a gente teve a notícia maravilhosa que o Caid Farhan El-Kadi, que ele é árabe, israelense, muçulmano, que a gente tem que lembrar que os sequestrados têm judeus, cristãos e muçulmanos sequestrados pelo Hamas. Ontem o exército de Israel conseguiu, graças a Deus, resgatar ele, trazer ele de volta para Israel e reunificar ele com a família e com os 11 filhos que ele tem. Graças a Deus. E ele estava num túnel, né? Ele estava num túnel também, né? Sim, ele foi resgatado recém ontem. A primeira coisa que levaram ele para o hospital para ele receber tratamento médico. Hoje ele foi já liberado. E a gente começou agora na mídia israelense realmente receber as informações do que aconteceu, do que ele contou. Ele falou que ele estava dentro de um túnel com outros sequestrados. Ele viu, inclusive, um outro sequestrado falecendo do lado dele. Então, das 108 pessoas que continuam sequestradas, a gente sabe que não estão todas vivas. Se acredita que entre 50 e 70 ainda estão vivos e os outros são corpos que continuam sequestrados nas mãos do Hamas. Muito bom. Aline, essa guerra se estendeu, né, para o Hezbollah, que fica ao norte, mas só para a gente seguir uma cronologia aqui, falando do Hamas, os Estados Unidos tentou intermediar um cessar-fogo, né, recente, né, a Casa Branca foi lá, mas me parece que não teve esse acordo com o Hamas. O que está acontecendo primeiro, Israel e Hamas, lá em Gaza? Então, o Hamas, ele tem um objetivo muito claro, que é a destruição do Estado de Israel. Quando a gente fala de um acordo entre Israel e Hamas, não é um acordo de paz, não quer dizer um lindo futuro vindouro, e sim quer dizer um cessar-fogo temporário. E o que aconteceu é, já houveram no passado vários cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e normalmente o que o Hamas faz é que durante o cessar-fogo ele se rearma e ataca de novo. E dessa vez o Hamas não quer cessar fogo, eles querem continuar o conflito, eles não querem devolver os sequestrados. Então, há meses já, a gente está há mais de 300 dias de guerra, e já desde o início realmente se tentou fazer esses acordos, e o Hamas realmente, ele todo o tempo, ele fica criando novas condições e derrubando os acordos, e isso só realmente cria problemas para a população civil dos dois lados. E a população civil, como é que está aí? Porque a gente tem a informação, né? Agora há poucos dias teve o estado de guerra, né? O estado de atenção, né? Teve um comunicado. Né? Estado de emergência, não sei como é que chama, qual é o nome correto, mas teve esse comunicado aí do governo. Como é que está a população civil? Como é que está a vida aí do israelense? Então, Israel, apesar de ser um país muito pequeno, o país é dividido em áreas, a gente pode dizer. O pessoal que vive próximo da faixa de Gaza, a vida deles não voltou ao normal desde o 7 de outubro. Também a população que vive na fronteira norte, quer dizer, fronteira com o Líbano, e também uma parte da fronteira com a Síria, boa parte deles estão evacuados, mas no resto do país a vida ela segue praticamente normal. Então é uma coisa que, eu vou te dizer bem sinceramente, é meio bizarro
que a gente está aqui seguindo a nossa vida, enquanto a gente sabe que sim, tem coisas acontecendo. Então, mesmo nos dias que tem estado de alerta, a gente continua vivendo a nossa vida. Então, se tu olhar, por exemplo, a mídia social dos israelenses, assim tu vai ver o pessoal na praia, mexendo no celular e olhando que tá tendo estado de alerta, e o pessoal continua na praia. Então, é uma situação assim bem bizarra realmente viver isso, mas também a ideia é que os terroristas querem destruir Israel em todos os sentidos. Eles querem destruir a gente fisicamente, moralmente, psicologicamente, e destruir a nossa vida. Então, manter o cotidiano é uma maneira também de resistir contra o terrorismo. Então, parte da população de Israel também tem essa ideia. A gente vai tentar manter a vida o mais normal possível, mantendo, obviamente, os protocolos de segurança, mas tentar manter a vida normal, que também é a parte da nossa resistência pacífica. Aline, em relação, você está falando das pessoas, né, que moram aí, e o turismo, como é que está o turismo em Israel? Fica meio complicado, né, porque às vezes parece que vai melhorar, mas aí às vezes tem alguma outra questão. Como que está o turismo aí? Então, a gente viu vamos dizer, quando aconteceu o massacre do 7 de outubro, o turismo parou completamente, as companhias aéreas pararam de voar para Israel e o turismo realmente parou. Também eu não aconselho ninguém retroativamente voar para Israel nesses primeiros meses, que foram meses bem tensos, realmente bem complicados. Mas aí em fevereiro desse ano a vida começou a voltar ao normal e o turismo voltou, mas em uma proporção muito pequena. Eu, como guia de turismo, durante esse ano eu guiei já 7 grupos, quer dizer, 7 grupos de pessoas que vieram, a sua maioria do Brasil, fazer turismo em Israel. Obviamente a gente não foi para a zona próxima de Gaza, a gente não foi para próximo do Líbano nem da Síria, mas em boa parte do país a vida continua normal, então a gente sim consegue fazer turismo, mas em uma proporção muito menor. E sim, há semanas melhores e semanas mais difíceis. Por exemplo, na última semana, quando Israel fez aquele ataque preventivo ao Hezbollah, as companhias europeias de novo cancelaram os voos por 2, 3 dias, então todo mundo que estava com férias planejadas para Israel nesses dias teve seus voos cancelados e aí começa a complicar a situação, e foi o que também aconteceu comigo. Eu deveria estar nesse momento que a gente está falando, eu deveria estar no Brasil e a companhia aérea europeia que eu deveria voar cancelou o voo e eu continuo aqui então nesse momento. Minhas férias foram adiadas, mas a gente entende que realmente é uma questão de força maior. Deixa eu fazer até uma pergunta pessoal para você, porque a gente acompanhou com você desde o começo desse conflito, né? Teu marido estava no front, ele estava no exército, né? Como é que está a situação dele agora? Então, a situação do meu marido é a situação da maior parte dos homens reservistas de Israel. Eles foram chamados no 7 de outubro, meu marido foi chamado no 7 de outubro, ele passou alguns meses no exército, liberado alguns dias para casa, foi e voltou. Já faz alguns meses que meu marido voltou para casa, mas ele já tem data para retornar para o exército. Quer dizer, não sei se eu tenho permissão de dizer, desculpa, marido, em novembro ele vai voltar para o exército também por mais uma temporada no exército servindo como reservista. E o que se fala aqui em Israel, que se calcula que entre 5 e 7 anos os homens vão ter que fazer um serviço militar reservista mais intensivo, como a gente está vendo agora. Quer dizer, mesmo depois que a gente não acredita que a guerra vai demorar de 5 a 7 anos, mas mesmo depois que terminar essa guerra, só Deus sabe quando, mas quando terminar, ainda assim Israel vai precisar de um número intensivo de soldados, e isso quer dizer que ainda vai ter reservistas que vão ter que servir nos próximos anos. Então a gente acredita também que meu marido vai não só no final desse ano servir de novo, como nos próximos 5 a 7 anos ainda. Aline, eu vi aqui na pauta uma informação que eu não sabia, falando a respeito do turismo, né? Que também tem o turismo de pessoas que quer ver o local do massacre do 7 de outubro. Tem isso? O que a pessoa quer ver num lugar assim tão cruel? Assim, a gente pode... Isso tem um nome, é turismo macabro, quer dizer, isso a gente vê turismo para lugares de massacres, de Sim. terrorismo, de locais literalmente macabros. Então a gente vê isso, por exemplo, em Auschwitz, o pessoal que quer Auschwitz, Maidan, quer ver o local onde aconteceu, por exemplo, o Holocausto. Então as pessoas querem ver as câmeras de gás, querem ver as cinzas humanas. Se tu vai
Tu vai em Majdanek, na Polônia, tem torres de cinzas humanas lá até os dias de hoje. Então, não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que a gente está vendo acontecer aqui em Israel também, que pessoas querem ir ver o local onde o massacre aconteceu, tanto em Niroz, Be'eri, todos os locais onde aconteceram o massacre, e também o local do massacre da Festa Nova, aquela festa também que tinham brasileiros que infelizmente foram assassinados. Então, tem gente indo ver esses locais. O local da Festa Nova se transformou em uma espécie de um monumento. Então, não oficialmente pelo governo, mas milhares de pessoas foram e quiseram realmente criar um memorial lá, as famílias das pessoas. Então, lá tem um memorial, mas o pessoal dos kibbutz, as comunidades que foram massacradas, ele... Tivemos voltou agora. Oi, voltei, desculpa, voltou. Imagina. Gente. Você está falando dos kibbutz. Meu pai tá me ligando. Meu pai tá me ligando. Pai, não me liga, por favor, agora. Então, o pessoal dos kibbutz, as comunidades em volta de Gaza, eles pediram para não ir lá, para não fazer turismo macabro, realmente porque ainda é uma ferida aberta. Uma coisa é quando a gente vai e olha o holocausto que aconteceu, acho que está falando aí há 80 anos atrás, outra coisa, não passou nem um ano, faz quase um ano que isso aconteceu, ainda tem 108 pessoas sequestradas, quer dizer, é uma ferida aberta ainda e as pessoas não querem que seja feito turismo nesse local. E eu, pessoalmente, sim fui em Niroz. Eu fui no local do massacre, feito, claro, um convite do pessoal do kibbutz. Eu recebi um convite para ir lá. Eu fui acompanhado do pessoal do kibbutz, eu vi o local, fiz vídeo, inclusive eu filmei o local do massacre. E realmente foi uma das experiências mais difíceis que eu tive na minha vida. E é difícil pensar que realmente as pessoas podem ver isso também como um turismo. Mas desculpa, é importante também um outro lado, igual você me levou lá no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto que tem, né, em Israel, precisa ser lembrado, porque tem muitas pessoas que negam que isso aconteceu. E acho que tem uma participação também efetiva da comunidade judaica de trazer jornalistas do mundo inteiro para mostrar que esse massacre, que é tudo que... A crueldade, né? Você também acho que tem essa perspectiva, né, Aline? Exatamente. Eu sou 100% a favor de recordar o que aconteceu, mas tem que ser feito de uma maneira correta. Então, por exemplo, o local do Nova foi feito como um memorial, então as pessoas podem ir lá. Uma informação que também não é ainda aberta ao público, mas um grupo de pessoas que trabalham em conservação de objetos arqueológicos aqui em Israel, eles foram até a zona de alguns locais do massacre e eles pegaram e tiraram objetos de lá, obviamente com autorização das pessoas locais. Eles tiraram objetos para preservar, para sim no futuro criar talvez um museu, um memorial, um local para que as pessoas possam ver o massacre que aconteceu. Então, sim, se está planejando criar no futuro, como a gente tem o Museu do Holocausto, se está planejando criar algum local de memória para o acontecido ao 7 de outubro, mas é a sensibilidade justamente, lembrando que ainda está acontecendo. Quando eu fui para Niroz, eu entrei na casa de pessoas... eu entrei na casa de pessoas que no momento ainda estão sequestradas em Gaza, quer dizer, ver os sacos de corpos no chão, tinha sacos vazios também quando eu fui, porque os corpos já tinham sido retirados, mas eu vi sacos vazios, eu vi pedaços de gente colada pela parede, sangue nas paredes, os brinquedos das crianças ensanguentados. Então é uma realidade muito difícil e por um lado a gente tem que preservar tudo isso e por outro lado a gente também tem que entender que são pessoas. Eu tive na casa da família Bibas, a casa que dos dois menininhos ruivos, o Kfir e o Ariel, de 1 ano agora e de 5 anos, que continuam sequestrados em Gaza. Então realmente é uma realidade muito, muito diferente que a gente está vivendo aqui em Israel no momento. E o que as pessoas devem entender, por exemplo, do povo de Israel de defender tanto essa terra é justamente por ter vivido o Holocausto. Exatamente. Então eles defendem isso porque naquele momento eles não tinham essa terra. E hoje em dia a gente vê, né, que quando se diz que salvou você salva a humanidade, é justamente isso, é ter vivido o Holocausto, que foi há 80 anos atrás,
e eles não tinham para onde ir. O valor da vida. O valor da vida, que é justamente isso. Esse é o e às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Mensurar. Exatamente. Mensurar porque é uma coisa que vai passando o tempo e as pessoas não podem esquecer esse negam momento. que isso existiu, como eu falei, livros, filmes. Posso fazer mais uma colocação, Emílio? Sim, senhor. É o seguinte, a gente está falando agora, vamos agora para o Hezbollah, né? Que fica ao norte, teve agora o Líbano, a gente sabe que o DNA dessa guerra também é o Irã, mas eu queria que você contextualizasse a história Hamas e Hezbollah, porque acho que no passado eram grupos inimigos, e eu não sei se hoje eles estão com relação, principalmente pelo Irã, né? Porque a guerra se estende agora por outros países também. Tem aquele ditado que diz: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, e a gente vê isso muito aqui no Oriente Médio. Quer dizer, a gente vê o Hezbollah que tem uma conotação muito xiita, e em relação ao Hamas é um grupo quase 100% sunita. São grupos que são justamente opostos dentro do mundo muçulmano, e a gente está vendo eles mãos em mão, juntos, abraçados, com o objetivo em comum de destruir Israel. E quem está financiando tudo isso, no final das contas, quem é a cabeça da serpente que está por trás de tudo isso é o Irã. E a gente está vendo como o Irã, um país só consegue desestabilizar boa parte do Oriente Médio. A gente está vendo isso como o Irã causou destruição no próprio país. O Irã hoje em dia é um país economicamente, culturalmente, que está realmente vivendo dias muito difíceis. Eles conseguiram destruir boa parte do Líbano. Eles conseguiram destruir a faixa de Gaza, eles conseguiram agora também destruir o Iêmen. Pessoal, no momento o Iêmen está com cólera acontecendo, quer dizer, o que o Irã está fazendo é financiando grupos terroristas que lutam contra Israel, que lutam contra também outros grupos muçulmanos e causando destruição na região inteira. Então, o Hamas e o Hezbollah não eram originalmente grupos que tinham uma grande ligação, e a ligação deles foi se fortificando ao longo dos anos. E a gente falou muito na guerra justamente do Hamas, mas do 7 de outubro até agora, o Hezbollah lançou mais de 8.000 foguetes, mísseis e drones kamikazes contra Israel. 8.000 em menos de um ano. Causou a morte de 43 pessoas em Israel. Entre elas 12 crianças. A gente viu nas notícias isso saindo, que eles jogaram um míssil contra uma cidade árabe de religião drusa, uma cidade árabe drusa em Israel, e mataram 12 crianças que estavam jogando futebol num campo de futebol. Então, realmente, e causaram a evacuação. No momento tem mais de 63 mil israelenses evacuados por causa do Hezbollah. Então, a gente fala muito do Hamas, mas a gente está vendo que o Hezbollah, no momento, ele está talvez mais forte até que o Hamas e causando danos muito grandes para o norte de Israel. É isso aí. Bom, quero agradecer a participação sempre bacana da Aline, essa gaúcha linda que hoje vive em Israel, casada, tem dois filhinhos e sempre dando uma colher de chá, conversando aqui com a gente aqui no Brasil. Obrigado, viu, Aline, pelo papo. Obrigada. Eu só quero dizer mais uma última coisa. Como o Dani tinha falado antes, tem muita gente que não acredita no que aconteceu no 7 de outubro, que eles não acreditam na realidade que a gente vive aqui em Israel. Então, vocês não precisam acreditar no que a gente diz, ouçam o que o Hamas diz, leiam o Estatuto do Hamas e entrem no site www.hamas.com, HAMAS.com, hamas.com. Os vídeos das crianças sendo queimadas, estupros, animais sendo mortos, famílias sendo sequestradas, está tudo no site, catalogado por eles. Então, quem quiser ver com seus próprios olhos, porque não acredita quando a gente que vive aqui fala, vocês podem ver isso, porque é uma luta não só de Israel, é uma luta do mundo civilizado contra o terrorismo. E, infelizmente, isso vai chegar no mundo todo e está chegando no mundo todo. A gente está vendo ataques terroristas acontecendo não só em Israel, como na Europa, como nos Estados Unidos, como também tentativas na América do Sul. Então, a gente tem que entender que isso é, infelizmente, uma luta de todos nós. É isso aí. Obrigado, viu, Aline? Obrigado pelo papo. Tomara que tudo volte à normalidade. Você continue fazendo aqueles passeios bacanas aí que a gente acompanha no teu site. Obrigado.